Muito obrigado por teres aceitado conversar aqui um bocadinho. A minha única tentativa com isto é, eu sinto, enquanto espectador, que muitas vezes, pelos meios tradicionais, que são a televisão, os telejornais, tal como o número das mortes que tem vindo a aumentar, as pessoas encaixam numa parte do cérebro em que é só mais um nome, e é mais um número, e a minha esperança é que, ouvindo numa plataforma diferente, tenha um eco diferente nas pessoas, especialmente em muita malta nova que está a assistir. Portanto, eu pedi ao teu testemunho de quem está na linha da frente a assistir a tudo isto. Uh, Como é que é ser médico numa altura destas? Olha, eu é que agradeço o convite, sinceramente, e acima de tudo o teu trabalho. Eu já tive a oportunidade, principalmente naquela altura dos fins de semana de dezembro, de dizer que tu fizeste um belo serviço público ao marcar passos e ao dizer, malta, isto está realmente se calhar à altura de ir outra vez para o Instagram e brincar com os telemóveis, porque principalmente na zona do Grande Porto, em novembro, dezembro, tivemos épocas muito difíceis. E acho que tu tens razão, ou seja, a comunicação é complementar. Há certas Sim. pessoas que têm uma visibilidade, jogadores de futebol, músicos, comediantes, que conseguem chegar onde a comunicação mais técnica, mais médica não consegue. E obviamente que neste momento existe um ruído, eu diria quase uma intoxicação da opinião pública, que faz com que a mensagem não chegue ao receptor. Ou se calhar o Uhum. receptor está adormecido, não é? Está incapaz de receber a informação. Tu achas que tem a ver com o facto de nos habituarmos facilmente à tragédia? Ou seja, eu lembro quando houve o primeiro caso de Covid, o país parou, não é? E subitamente isto foi escalando até ter chegado hoje a números nunca antes vistos. E, e há uma certa. Eu não diria que as pessoas se conformam, porque acho que é capaz de ser um termo um bocadinho forte, mas, mas sinto que já não tem o mesmo eco que teve, por exemplo, no primeiro caso, quando isso aconteceu. E aí é que está o perigo, se calhar. Olha, eu acho que aquilo que nos protegeu na primeira vaga é exatamente o mesmo motivo pelo qual nós estamos neste momento numa situação catastrófica. Nós fomos muito atrás das emoções e nós tivemos muito medo, tivemos um pânico que nos protegeu com os ecos que vinham de Itália e de Espanha e que nos permitiu. Eu relembro que muitas escolas fecharam antes mesmo do governo decretar algumas Sim, medidas e sim. eu próprio me pareceu um exagero porque achava que compreendia aquilo que de nada sabia. Neste momento, as emoções das pessoas estão-nos a dizer que não é bem assim, que isto não é assim tão grave, que se calhar já houve anos piores e não sei o quê, e as pessoas estão confusas. E eu acho que o poder político, nós achamos muitas vezes que em democracia os políticos nos lideram, e eu acho que eles são seguidores, e eles seguem as nossas emoções, eles sentem por onde é que as pessoas querem ir. Neste momento as pessoas, neste momento, hoje, não é? Acho que já estão um bocadinho mais assustadas, mas há 2, 3 semanas atrás ainda estavam com a sensação de que 3 mil, 4 mil doentes internados, 500 nos cuidados intensivos, o que é isto, não é? Não é nada de especial. Portanto, eu acho que as emoções das pessoas neste momento, muito sustentadas na sua ignorância, numa ignorância coletiva e num facilitismo de comportamentos, trouxeram-nos àquilo que nós estamos a ver hoje, que é uma vergonha por nós estarmos a ser um dos piores do mundo, não é? Parece que somos o pior da Europa neste momento e um dos piores do mundo em termos de número de internamentos, de mortalidade. E eu acho que é importante que as pessoas vejam aquilo que se está a passar nos hospitais. É importante que, de alguma forma, as paredes dos hospitais sejam um bocadinho mais transparentes. Porque se isto fosse um vulcão em erupção, ninguém fazia perguntas. Se fossem corpos espalhados, estilhaçados por bombas, também ninguém tinha muitas dúvidas daquilo que está a acontecer. Mas esta doença é muito silenciosa, é muito irónica, é muito difícil de compreender. O facto de que atinge muita gente que tem poucos sintomas, ou até uma boa parte delas não tem sintomas nenhuns, e de alguma forma leva as pessoas a pensar que não é assim tão grave, mas naquele pequeno grupo, que anda à volta de cerca de 20% das pessoas que precisa de internamento hospitalar, em que a doença bate com mais força, é o suficiente para entupir os serviços de saúde, é o suficiente para que a nossa capacidade de resposta fique limitada,
fique mais heterogénea, ou seja, perca qualidade, e que se percam muitas vidas por doença Covid e nos impossibilite também tratar doentes não Covid, nomeadamente aqueles mais urgentes. Portanto, aquilo que está a acontecer em termos de mortalidade em Portugal é uma catástrofe nunca antes vista. É muito triste para nós termos que enfrentar este caminho neste momento, e acho que é importante que as pessoas percebam também que, para além dos números, para além dos doentes, estão também os profissionais de saúde. Esta circunstância, esta doença, tudo aquilo que envolve o serviço de urgência, os internamentos gerais, os cuidados intensivos, eu não consigo nomear todas as áreas da medicina que interceptam, mesmo os centros de saúde, a saúde pública, que estão neste momento atolados com doentes Covid, que eles vão tentando gerir pelo telefone, em prejuízo de outras doenças, é extremamente complicado. E os profissionais de saúde estão a sofrer. O que é que eu quero dizer com isto? Saiu há dias um relatório do NHS, do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, que é o Serviço Nacional de Saúde mais antigo do mundo e se calhar um dos melhores do mundo, a dizer que 50% dos profissionais de saúde que trabalham em cuidados intensivos estão neste momento a sofrer de stress pós-traumático. Médicos, enfermeiros, auxiliares, e fizeram por comparação também a militares britânicos, em que dizia que apenas 5 ou 6% sofriam de stress pós-traumático. Gente que esteve no Iraque, gente que esteve no Afeganistão, a dar tiros e a fugir de balas. Portanto, eu acho que é importante que as pessoas percebam que esta doença tritura os profissionais de saúde que estão a tratar desta doença e de muitas outras doenças. E relembro que, se calhar até um bocadinho por desconhecimento, na primeira vaga eu assisti à minha volta pessoas que se separaram dos filhos para poder trabalhar, para encarar este desafio com carácter, com integridade, com profissionalismo, e que não pediam salva de palmas, pediam apenas para que lhes deixassem fazer o seu trabalho com rigor, que é aquilo que nós nos comprometemos, e por isso é que nós escolhemos esta profissão. E estas feridas ainda estão abertas, nós estamos nisto há 10 meses. O hospital onde eu estou a trabalhar, o serviço de cuidados intensivos onde eu estou a trabalhar, está a 250% da capacidade pré-pandemia há quase 3 ou 4 meses. Isto tem um limite físico e psicológico nas pessoas que já está para além do ultrapassado, e eu acho que só mesmo o espírito de luta, de combate, de solidariedade, o nosso Serviço Nacional de Saúde, que é provavelmente uma das melhores coisas que nós temos no nosso país, é que nos permite ainda estar de pé. Mas é muito injusto que não percebam aquilo que está para além dos números, é muito injusto que se troquem jantarzinhos e festinhas e passagens de anos e mais um grupo de amigos aqui e outro ali, por perder vidas, por pessoas que estão a dizer adeus aos pais, adeus aos avós e alguns adeus aos filhos, porque é importante perceber que esta doença não mata só velhinhos. Eu já perdi a conta aos doentes de 30, 40 anos que me passaram pelas mãos nos cuidados intensivos, e é muito injusto que as pessoas não percebam que os seus comportamentos individuais intercetem naquilo que está a ser o nosso maior desafio coletivo, global, não é? Que eu sei que vai para além da medicina, que tem um carácter económico, social, de educação, e eu acho que é muito triste perceber o quão subdesenvolvidos nós somos enquanto sociedade, o quão egoístas estamos a ser por não estarmos a pensar no bem comum, e eu acho que rapidamente temos que ter uma comunicação mais forte, que passa por os meios tradicionais. Acho que estão completamente esgotados. As pessoas neste momento ouvirem 10 mil, 15 mil, 100 mortos, 200 mortos, 500 mortos, não é? Estão anestesiadas de números. Portanto, é preciso trazer novamente, é preciso ser sexy novamente, cuidar da vida das pessoas, cuidar da saúde dos profissionais de saúde, e não é por serem especiais, é porque neste momento as nossas vidas, o nosso trabalho vale muitas vidas. E, portanto, é preciso mudar um bocadinho aqui o chip, o mindset das diferentes linhas de comunicação para que as pessoas percebam a dimensão do desafio que temos pela frente, porque estão profissionais de saúde de todos os espectros e gente experimentada que já viu muita coisa a sair do trabalho com as lágrimas nos olhos todos os dias. Isto é muito duro, isto deixa marcas e deixa alguns para trás, e quando estes caírem, quem é que sobra para nos segurar? Desculpa se a minha intervenção foi um bocadinho longa. Não, Gustavo, agradeço porque
eu acho que se há que dedicar tempo a alguma coisa neste momento é ouvir quem está na linha da frente e quem sabe, porque tudo o resto de comentadores ou do que eu possa fazer aqui, de tirar coisas para o ar, é meramente especulativo. Há várias coisas que eu acho importantes no teu testemunho. A primeira das quais é as pessoas perceberem, principalmente neste caso quem está a ver, que de uma vez por todas isto não é uma doença dos velhinhos que só ataca os velhinhos com 80, 90 anos, 70 e tal anos, que ataca os mais novos de 20, 30, 40 anos. E queria fazer uma pergunta. Regra geral tem um quadro um quadro médico associado a essa doença ou também já presenciaste sem qualquer espécie de doença ou de passado clínico a terem ido embora? Nós sabemos que há fatores de risco, e isto é sempre o jogo das probabilidades, da estatística, que aumentam a probabilidade da pessoa ter doença mais grave. São essencialmente os fatores de risco cardiovasculares, diabetes, hipertensão, tudo aquilo que estraga as artérias, colesterol, obesidade tem mostrado ser um fator de risco preponderante, especialmente nas pessoas mais novas, mas já Mas vi não são também os únicos, pessoas... certamente. Não, há pessoas bastante saudáveis que fazem muito desporto e, repito, relativamente novas. Eu tenho 40 anos, portanto eu considero pessoas que têm 40 anos relativamente Sim, novas, sim, sim. com Sim, sim, vamos cuidado, não jogar é? por aí, vamos jogar por aí. Sim, sim. Vamos jogar por aí. Que estão deitadas de barriga para baixo nos cuidados intensivos e é muito provável que este espectro de idades se salve quase todos, mas salva-se à custa do trabalho que é altamente diferenciado de um espectro de ação de profissionais de saúde que eu resumo muitas vezes a médicos, enfermeiros e auxiliares, porque são aqueles com quem eu trabalho mais de perto, mas que têm a ver com farmacêuticos, com psicólogos, não é? Nós estamos numa epidemia neste momento de saúde mental que é importante ser valorizada, de serviços de nutrição, de técnicos de auxiliares de imagem, portanto eu vou-me sempre esquecer de algumas áreas, mas aquilo que é preciso fazer em algumas áreas da medicina e os cuidados intensivos nesse aspecto é uma área da medicina muito democrática, porque nós tratamos complicações de insuficiências cardíacas, infecções graves abdominais, politraumatizados, descompensações de diabetes. Portanto, nós não escolhemos os doentes Covid porque nós temos doenças preferidas. Nós somos obrigados, do ponto de vista ético, e eu penso que toda a gente compreende isso, a tratar primeiro aqueles que estão em risco de morrer primeiro. E neste momento a doença Covid está a empurrar para o lado outras doenças que também são prioritárias, que não estão na iminência de morrer, mas que nós sabemos que ao adiar as consultas, as cirurgias, os exames de diagnóstico estão a ser francamente prejudicadas. Portanto, os danos colaterais de saúde não Covid estão à proporção daquilo que é o descontrole da pandemia Covid. E isto é uma coisa que a opinião pública também parece não compreender quando se fala dos doentes não Covid, como se nós andássemos assim a escolher, gostamos mais de olhos azuis ou de olhos castanhos e andássemos aqui à procura Claro. de uma doença preferida. Nós temos um código de ética que é impenetrável e que nos está a obrigar a tomar decisões extremamente difíceis e, repito, que nos deixam marcas a longo prazo e que são muito difíceis de resolver. E eu Gustavo, pessoalmente desculpa fiz... interromper. Uma das coisas que mais me chocou ter ouvido é que nós já chegámos um bocadinho ao mesmo ponto que quando há uma guerra, que é ter que escolher entre quem fica e quem vai. Tu já tiveste pessoalmente que passar por isso? Olha, a resposta, se me perguntas a mim, eu sou das poucas pessoas que diz que sim, porque eu já trabalhei, eu já fiz algumas missões humanitárias, eu já trabalhei muitas vezes em cenários de guerra e já tive que fazer essas escolhas em cenários multivítimas. Mas isso são escolhas do ponto de vista técnico, médico e até Claro. emocional relativamente fáceis de se fazer. Claro que são duras, carregamos essas pedras no nosso coração, mas são segundos ou minutos em que nós temos que tomar decisões difíceis. As decisões que nós estamos agora a tomar neste momento, e confesso que na minha prática não é linear que isso já esteja a acontecer, mas há aqui uma área também de muitos cinzentos, ou seja, isto não é um fenómeno que de repente carrega-se num interruptor e acontece.
os nossos critérios de admissão, não é, começam a ser um bocadinho espremidos, Uhum. começam a ser de alguma forma esmagados, porque nós somos humanos e percebemos que quanto menos vagas tivermos, temos que apertar um bocadinho os nossos critérios de admissão, sempre dentro daquilo que foram as nossas métricas para todas as doenças e para a nossa compreensão daquilo que é a probabilidade de salvar alguém. Mas o que tem de diferente esta doença é que nós vamos perguntar o nome da pessoa, nós vamos saber qual é o clube de futebol, nós vamos saber em que escola é que andam os netinhos, nós vamos estar a dar de comer, nós vamos depois dar de oxigênio, e depois quando ligarmos ao ventilador nós vamos dizer assim, não se preocupe, vai correr tudo bem. Mas é nesta parte que nós não sabemos se estamos a dizer a verdade. E há alguns que não chegam ao ventilador e que ficam nas enfermarias atrás dos cuidados intensivos, em que as pessoas estão lá a dar-lhes banho, a dar-lhes de comer, a conversar com eles, a fazer as videochamadas para a família. São de alguma forma o amparo entre a solidão que estas pessoas estão a passar no hospital e a dificuldade que é a angústia do doente e a angústia da família. Portanto, aquilo que os profissionais de saúde estão a absorver em termos emotivos é o sofrimento dos dois lados. E obviamente que nós somos seres humanos e nós estamos nesta profissão de coração aberto porque assim o escolhemos, porque queremos. Nós não queremos ser máquinas, nem queremos, nós queremos sofrer com as pessoas na medida do necessário para nos permitir trabalhar com a humanidade. E aquilo que está a acontecer com esta doença, que é extremamente lenta, desde o contacto até o início de sintomas, até o desenvolvimento de sintomas mais graves, às vezes é quase um mês. E é isto que é difícil das pessoas perceberem, que vai para além dos números, que não se traduz só em gráficos e que é emocionalmente muito difícil. E eu aqui fazia uma ressalva com uma admiração particular para os enfermeiros e para os auxiliares da ação médica, que estão muito mais próximos dos doentes do que os médicos e que carregam para casa estas histórias de vida e estas dores e estão a ouvir os familiares. Esta parte também tem muitas vezes com os médicos, também está muito ligada aos médicos mais responsáveis, que são os telefonemas, a dar as notícias, às vezes boas, outras vezes más, e a angústia que se sente do outro lado do telefone é uma coisa difícil de descrever em palavras. E eu acho que é isso que... Porque o que isto rouba também é a despedida, não é? Não te permite Sim. ir ao hospital despedir da pessoa infectada. Sim, eu li hoje o relato de uma enfermeira portuguesa que por acaso trabalha no Reino Unido, em que relata exatamente isso. Ela faz uma videochamada a uma senhora que se despede muito emocionada do seu marido e que diz que gosta muito dele e que vai gostar sempre dele, e esta despedida é feita por telefone, é feita por uma videochamada. Portanto, estas pessoas estão privadas. Nós, pelo menos no meu hospital, em circunstâncias de fim de vida, nós abrimos exceção para as visitas e permitimos, no meu serviço de cuidados intensivos, nós permitimos que as pessoas venham despedir dos seus familiares, se assim o desejarem. Há muitas pessoas que assim não o desejam, também não sei, isto é uma decisão muito pessoal, mas em muitas circunstâncias as pessoas estão sim a perder esse momento de adeus. É uma morte diferente. Gustavo, eu sei que já se disse várias vezes, mas eu acho que depois do depoimento, e agradeço-te uma vez mais teres tirado o tempo do teu descanso para vir aqui falar. Como é que nós podemos ajudar? Todos. Repetir mais uma vez, eu sei que já foi dito várias vezes, mas é como eu digo, eu acho que às vezes dito no meio diferente e por quem está mesmo na linha da frente, talvez, espero eu, tenha um impacto diferente. Olha, eu acho que como quase todas as grandes lutas, como todos os grandes combates ideológicos, políticos, fazem-se a diferentes dimensões. E a dimensão mais importante é nos círculos de proximidade. Era aquilo que deveria ser às mesas de café ou à volta de uma mesa de jantar e que neste momento deveria ser pelo telemóvel, WhatsApp, Zoom, por aí fora. Mas ainda é no nosso círculo de proximidades que nós podemos fazer a maior diferença. Eu relembro, eu tenho, quando falo como médico, tenho zero mensagens políticas, mas neste momento só houve um político que disse que não faria mais campanha presencial, que foi o Tino de Ranche. Isto espalha bem a mensagem que os nossos políticos estão-nos a dizer, que é ainda vale fazer campanhas de rua. Eu percebo que a democracia é mais importante do que tudo, mas poderia ser feita de outra forma.
E eu acho que é importante a mensagem vir dos políticos, dos opinion makers que têm uma visibilidade como tu tens, dos jogadores de futebol, das atrizes, dos músicos, das pessoas que ainda não se criou uma música que chega aos adolescentes, ainda não se criou mensagens que tenham criatividade e que tenham assertividade para conseguir entrar no coração das pessoas, quase como mnemónicas. O Serviço Nacional de Saúde criou aquela campanha em que se vê algumas pessoas a dar um beijinho ao avô ou à avó e depois essa pessoa nos cuidados intensivos. E a reação, inclusive, de muitos médicos foi que escândalo, que exploração emocional, estão a chocar as pessoas, que alarmismo. Eu penso que a comunicação tem que estar à medida da necessidade. E neste momento é importante que as pessoas percebam que isto é um jogo de roleta russa. Todos nós compreendemos isso, não é? Quando vemos nos filmes eles a rodar o revólver. Só que aqui provavelmente a probabilidade não é 1 para 6, é muito maior. Ainda assim, quanto mais contactos nós tivermos, mais ainda se forem sem distanciamento e sem máscara, nós estamos a aumentar a probabilidade de ver pessoas a morrer por doença Covid, de ver pessoas a morrer por doença não Covid e por triturar a saúde mental de todos os profissionais de saúde que toda a sua vida se dedicaram a salvar vidas. Eu acho que esta mensagem tem que passar cara a cara, conversa a conversa, porque os jantarzinhos de Natal, as festas de passagem de ano, não foram combinadas por nenhum decreto. É nos círculos de proximidades que nós conseguimos ter mais influência. E no início foi sexy dizer fiquem em casa, eu fico em casa e eu salvo vidas e não sei o quê. E agora as pessoas continuam a achar que é giro é tirar fotografias à beira-mar e a mostrar que estão felizes da vida. Eu acho que já não é tempo para os Instagramers estarem a vender óculos de sol e roupa da moda. É tempo para as pessoas usarem a sua visibilidade realmente para encararem o seu papel pessoal. Eu penso sempre assim, o que é que eu posso fazer? E acho que as pessoas têm que fazer essa pergunta a si próprias. O que é que podem fazer para melhorar isto? E eu acho que encontrarão certamente a solução com pouca imaginação ou muita imaginação, encontrarão o seu papel na sociedade que não é assim tão difícil de compreender. Gustavo, eu não vou acrescentar mais nada, porque tudo o que eu posso dizer vai estragar aquilo que tu disseste. Quero-te agradecer muito teres vindo aqui. Acho que, pelo menos para mim, eu falo por mim, foi muito importante ouvir alguém que está na linha da frente a falar claramente e não com um discurso programado, mas sim com um discurso à flor da pele, que eu acho que é o importante neste momento. E muito obrigado pela tua disponibilidade e pelo teu trabalho e por tudo o que estás a fazer para ajudar quem está a fazer menos. Obrigado, Bruno, pela oportunidade e por dares o exemplo de que é possível usar a cultura em bem da humanidade e por misturares entretenimento com pedagogia. Acho que tens uma arte que é fora do comum e muito obrigado por estás a usá-la por um bem maior. Um grande abraço. Um grande abraço, Gustavo. Um abraço de admiração. Um abraço. Um abraço, igualmente.